Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar início nesse momento ao nosso culto, em vídeo. Nessa noite, uma noite fria, Com certeza os irmãos aí estão no aconchego do lar, talvez no sofá, na cama, bem aconchegado. Mas então nós vamos ter, mesmo nessas condições, o culto de louvor e de gratidão ao nosso Deus. Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez, ó Deus, de meditarmos na tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa falar conosco, ó Deus querido, através da tua palavra, que é viva, que é eficaz e que pode produzir vida nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que cada irmão, ó Deus, sejam abençoados, sejam despertados nesta noite, ó Deus, a ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Boa noite. Vamos louvar ao Senhor com esses hinos, com esses cânticos. Vamos cantar, e bem dizer o nome do Senhor, com o hino de número 302 dos Salmos e Hinos, que é Deixa o Sol em Ti Nascer. Amém? Desejo sempre ter mais de Cristo, ser mais de Cristo. E vamos cantar esse hino, que é o 338 dos Salmos e Hinos, mais de Cristo. Eu quero ser e mais por Ele aqui viver. Ter a sua compaixão, o seu amor e mansidão. Ser, mas por Ele aqui viver.
O próximo cântico que nós iremos cantar é o cântico do nosso cancioneiro. Ele é o leão da tribo de Judá, né? Jesus, né? Ele que tomou as nossas cadeias, Ele que nos libertou, é Ele que nós firmamos a nossa esperança. Ele é a rocha que nos dá a nossa vitória. Cântico de número 22 do cancioneiro: Cristo vem me buscar. Assim como ele prometeu, ele virá buscar a sua igreja, né? Louvemos a Deus. Cordeiro prometeu.
Louvado seja o teu nome, ó Deus, bendito é o Senhor. Amém. Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, misericordioso para conosco. Nós pedimos, ó Pai, que o teu Espírito possa falar aos nossos corações. Nós pedimos que o teu Espírito venha encher a nossa vida. Que nós possamos, ó Pai, ser cheios do Espírito Santo do Senhor, trilhar, ó Deus, os teus caminhos, que o Senhor nos guie pelo caminho eterno e nos livre de nós mesmos, ó Deus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nosso último cântico é o cântico de nome Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. O nosso texto base se encontra em Gênesis 22, do verso 1 ao verso 19. Aqui nós temos a história de que Deus pôs Abraão à prova. Uma história interessante, uma história que tem muito a nos ensinar. Então vamos à leitura desse texto. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, e rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque:
eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pôs Abraão por nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. A nossa proposta nessa noite, irmãos, é compreendermos, aprendermos através desse texto, com esse episódio na vida de Abraão, na vida de Isaque, como nós podemos passar pelas provas de uma forma vitoriosa. Quando nós somos crianças, o tempo parece que arrasta, não é? Parece que demora. A criança tem vontade em crescer, em se tornar adulto. Mas quando você está na fase da juventude, o tempo anda. Parece que ele é cadenciado. Quando você é adulto, o tempo corre. Parece que as coisas passam e você nem percebe. Quando você é velho, o tempo voa. Só mais um pouco, né? E o tempo terá ido embora. Abraão aqui aos 75 anos, Deus o põe à prova. Agora, aos 100 anos, ele ainda está enfrentando tremendas provas e desafios na vida. Precisamos entender uma coisa, meus irmãos: nós nunca somos velhos demais, nem jovens demais, para enfrentar novos desafios, lutar novas batalhas e aprender novas verdades. Quando nós paramos de aprender, nós paramos de crescer, nós passamos de caminhar, né? E quando nós paramos de crescer, nós paramos de viver. Gênesis 22 mostra a maior de todas as provas que Abraão enfrentou. Pela fé, ele triunfou, nós conhecemos a história. Então ele pode nos ensinar como passar pelas provas de uma forma vitoriosa. Vejamos então aqui algumas instruções práticas que nós podemos tirar desse texto, tirar dessa história. Primeiro, espere testes da parte de Deus. Verso 1, verso 2. Deus sempre vai nos pôr à prova. Sempre algum desafio, algo talvez que nós não estivermos esperando.
crente precisa entender que quando ele nasce de novo, ele é matriculado na escola da fé. E nessa escola nós teremos testes ocasionais, ou jamais nós saberemos se estamos realmente numa caminhada espiritual. Nós não saberemos se estamos realmente caminhando rumo aos céus. Então Abraão, ele enfrentou vários testes na sua caminhada com Deus. E eu quero citar aqui alguns, bem que rapidamente, sem tecer comentários sobre eles. Por exemplo, ele enfrentou o teste da família. Quando Deus ordenou que ele saísse no meio da sua parentela e fosse para uma terra desconhecida. O teste de deixar os seus, é o teste de viver longe dos seus. Abraão enfrentou o teste da fome, e nesse teste Abraão fracassou, porque ele duvidou de Deus e desceu ao Egito para buscar ajuda. Abraão enfrentou o teste da comunhão, quando ele deu a Ló a oportunidade de fazer a escolha primeiro, para ele e seus pastores. Os irmãos conhecem a história. O teste da luta, quando ele derrotou os reis confederados que o sequestraram, Ló, desculpe. O teste da riqueza, quando ele disse não às riquezas de Sodoma. O teste da paciência, quando ele fracassou em ceder às pressões de Sara, arranjando um filho com a escrava Agar. Nesse teste ele falhou. E o teste do maior amor. Este foi o supremo teste que Abraão enfrentou, que é exatamente essa história que nós lemos nessa noite. Nem toda situação difícil que vivemos é um teste de Deus. Às vezes nós sofremos por causa do nosso próprio pecado, por causa da nossa própria insensatez, por causa da nossa própria falta de discernimento. Abraão sofreu no Egito e em Gerar por seu próprio pecado, mas as provas enviadas por Deus são para o nosso bem, nunca são para nos destruir, mas são para nos edificar, para nos fortalecer, para nos fazer crescer na fé. Abraão sofreu então esses testes lá, em Gerar, pelo seu próprio pecado. Nós precisamos distinguir entre o que é provação e entre o que é tentação. Essas coisas precisam ficar bem definidas, esses dois termos precisam ficar bem definidos para nós. As tentações, elas vêm dos desejos pecaminosos que estão dentro de nós. É fruto do nosso estado caído. Já as provações, elas vêm do Senhor, e as tentações são usadas pelo diabo para arrancar o pior que está em nós, e as provações são usadas por Deus para levar-nos ao melhor, para nos levar a uma maior intimidade com Ele, para levar-nos a crescer na fé, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Muitas vezes as tentações parecem lógicas, não é? E as provações às vezes parecem sem sentido. Por que esperaria Abraão 25 anos por um filho, se ele era a promessa de Deus? Por que daria Deus um filho a Abraão para depois pedir a Abraão para sacrificá-lo no altar? Parecia isso tudo parecia não ter sentido. Então, João Crisóstomo, ele disse que aqui parece que as coisas de Deus estavam lutando contra as coisas de Deus. Parecia contraditório. A fé é contra a fé, o mandamento contra a promessa, e assim por diante. Então essa é a primeira lição que nós podemos tirar daqui, o primeiro ensinamento que nós podemos tirar daqui, é que nós devemos esperar
provas na nossa vida vindas da parte de Deus. A segunda lição, o segundo ensinamento que nós precisamos tirar desse texto é que nós precisamos pôr os nossos olhos na promessa e não nas explicações. Alguém disse que a nossa fé não será realmente testada até que Deus nos peça para suportar algo, o que parece insuportável, a fazer o que parece exagerado e a esperar o que parece impossível. Se você olhar para Abraão caminhando para Moriá com seu filho Isaque, para José ali na prisão, para Moisés e Israel de frente do Mar Vermelho, para Davi na caverna, ou Jesus no Calvário, a lição é a mesma. Nós vivemos pelas promessas, não pelas explicações, não pela lógica. Considere quão irrazoável era esse pedido de Deus, sacrificar um filho da promessa. Isaque era o filho único de Abraão, o filho da promessa, em quem descansava o futuro do pai. Então não fazia sentido. Abraão amava Isaque, tinha construído todo o seu futuro ao redor dele. Quando Deus pediu Isaque para Abraão, ele estava testando não apenas a sua fé, mas também a sua esperança e o seu amor. Deus parecia tirar tudo que Abraão amava na vida. Quando Deus nos envia uma prova, a nossa primeira reação é perguntar: por que, Deus? Por que comigo? Nós queremos explicações. E Deus tem razões já expostas em sua palavra. E eu quero pensar aqui com os irmãos também, sem aprofundar nos comentários, sobre algumas dessas razões. Primeiro, para purificar a nossa fé. É só você ver o texto lá de 1 Pedro 1, 6 a 9. Mas também para aperfeiçoar o nosso caráter. É só você ler Tiago 1, versos 2 a 4. Mas também para proteger-nos do pecado. É só você ler lá em 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Abraão ouviu a palavra de Deus e imediatamente a obedeceu pela fé. Nós sabemos que a vontade de Deus jamais contradiz a promessa de Deus. Abraão já tinha escutado: por Isaque será chamada a tua descendência. Hebreus 11, 17 e 19 nos informa que Abraão se dispôs a sacrificar o seu filho, na certeza de que Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Fé não exige explicações, a fé descansa nas promessas. A fé sabe que o seu objeto é uma pessoa, é alguém confiável, é alguém que não muda, é alguém que vive eternamente, é alguém poderoso. Então vejamos aqui algumas características dessa fé de Abraão. Primeiro, ela responde a qualquer chamado de Deus. Abraão, quando Deus o chamou e ele respondeu: eis-me aqui. Abraão bateu continência para Deus, antes de saber o que era e para que Deus o chamava. Ele está disposto a obedecer a Deus prontamente, sem questionamentos. A fé de Abraão triunfou porque ele se recusou a ver incoerência ou infidelidade da parte de Deus. Deus não queria Isaque, Deus queria o amor de Abraão. É uma fé que tem ação e direção. A fé de Abraão não é especulativa, que quer saber aonde, por quê, para quê. Ele age e caminha na direção dada por Deus. Muitas vezes nós questionamos aquilo que Deus coloca diante de nós. É uma fé que não protela a ação. Quando se sabe o que Deus quer, não há razão para divagações, para testes, para perguntas, para ficar parado. A procrastinação convida à ruína. Protelar aquilo que se sabe ser a vontade de Deus é o laço do diabo. Ela é uma fé capaz de transformar as provas em adoração. Verso 5.
Abraão disse para os seus 2 servos: eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Porque Abraão cria em Deus. Ele não tinha intenção de trazer de volta um cadáver. A sua fé era firme. Abraão fez a prova, um ato de adoração. Ele esperava nada menos do que um milagre. Ele sabia que Deus é totalmente confiável. É uma fé que vê a ressurreição de todas as promessas de Deus. Voltaremos, diz ele no verso 5. Em Hebreus 11:19 diz que Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaque, o filho da promessa. Deus nos prova não para nos derrubar, mas para nos fortalecer. Abraão já tinha aprendido a crer e obedecer a Deus, quando ele não sabia onde, quando ele não sabia quando, e quando não sabia como, e quando ele não sabia por quê. A terceira verdade que nós aprendemos aqui nesse texto é que nós precisamos depender totalmente da provisão de Deus. 2 expressões revelam a ênfase dessa passagem. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. O Senhor proverá. À medida que subia o monte Moriá, Abraão estava seguro de que Deus iria prover a sua necessidade. Ele não tinha dúvida disso. Como ele não sabia, mas ele não tinha dúvida. Abraão não podia depender dos seus sentimentos. A Bíblia não nos informa em nenhum momento o sofrimento de Abraão, apenas a sua prontidão para obedecer sem discutir e a confiança na provisão divina. Abraão não podia depender das pessoas. Sara havia ficado em casa, os 2 servos estavam agora aguardando no campo. Somente Abraão e Isaque caminham rumo a Moriá. Agradecemos a Deus pelos amigos e família, mas haverá provas que teremos que enfrentar sozinhos no monte do Senhor. Aprenda isso. Somente nessas horas podemos experimentar o que Deus pode fazer por nós. Abraão aprendeu a depender totalmente da promessa e da provisão de Deus. Ele já tinha experimentado o poder da ressurreição de Deus no seu corpo. Por isso, ele já sabia que Deus era poderoso para levantar Isaque da morte, se esse fosse o seu plano. Não havia registro ainda de ressurreição na história, mas Abraão cria no impossível. O seu Deus era o Deus do impossível, dos impossíveis. Ele via o invisível e tomava posse do intangível, naquilo que não podia tocar, que não podia se comprovar. Quando estamos no Monte Moriá, quando estivermos, melhor dizendo, no Monte Moriá, nas provas mais profundas, precisamos saber que para Deus não há impossíveis e que não podemos todas as coisas naquele que nos fortalece e que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus proveu o cordeiro e um cordeiro tomou o lugar de Isaque. Assim Abraão descobriu um novo nome para Deus, Jeová-Jiré. E esse nome de Deus nos ajuda a entender algumas verdades sobre a provisão do Senhor. Onde o Senhor provê as nossas necessidades, Deus provê as nossas necessidades no lugar do seu apontamento. Abraão estava no lugar que Deus mandou, do jeito que Deus mandou, na hora que Deus mandou. Por isso Deus proveu para ele. A estrada da obediência é a porta aberta da provisão. Não temos o direito de esperar a provisão de Deus se não estamos no centro da vontade de Deus. Aprenda isso. Quando o Senhor provê as nossas necessidades, exatamente quando nós temos a necessidade e não um minuto antes. Do ponto de vista humano, isso pode parecer muito tarde, mas Deus nunca chega atrasado. O relógio de Deus nunca atrasa, nem sequer um segundo. Como o Senhor provê as nossas necessidades? Por caminhos naturais e também sobrenaturais. Deus não enviou um anjo com sacrifício, mas
mostrou um cordeiro preso pelos chifres. Abraão só precisava de um cordeiro, por isso Deus não lhe mostrou um rebanho. Mas ao mesmo tempo Abraão ouviu a voz de Deus. O natural se mistura com o sobrenatural. A quem Deus dá a sua provisão? Para todos aqueles que confiam nele e obedecem às suas instruções. Quando você está onde Deus mandou você estar, fazendo o que Deus mandou você fazer, então você pode esperar a provisão de Deus na sua vida. Quando a obra de Deus é feita do jeito que Deus manda, nunca falta a provisão de Deus. O Senhor não tem obrigação de abençoar as minhas ideias, os meus projetos, mas Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Porque Deus provê as nossas necessidades para a glória do seu próprio nome. Deus foi glorificado no Monte Moriá, porque Abraão e Isaque fizeram a vontade de Deus. A quarta verdade que nós aprendemos aqui com esse texto, com essa história de Abraão, é que nas provações nós precisamos glorificar o Senhor. Em tempos de provações é muito fácil nós pensarmos apenas em nossas necessidades, nos nossos fardos, nas nossas dificuldades, em vez de focarmos a nossa atenção em trazer glória para o nome de Cristo. Normalmente perguntamos, como eu posso sair dessa situação de provação? Em vez disso, deveríamos perguntar, como eu posso trazer glória ao nome do Senhor nessa situação? Se existe um fato que revela a glória de Deus no Velho Testamento, é a história de Abraão e Isaque. Essa experiência de Abraão e Isaque é o mais belo tipo da Bíblia sobre a caminhada do pai e do filho ao Calvário. Isaque foi o filho do coração. Jesus foi o filho amado do pai. Isaque foi até Moriá sem reclamar. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Isaque foi filho de profecias. Jesus é o filho prometido. Isaque teve seu sacrifício preparado. O sacrifício de Cristo foi preparado na eternidade. Jesus disse para os judeus: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. No miraculoso nascimento de Isaque, nós conhecemos a história, Abraão viu o dia do nascimento de Cristo. No casamento de Isaque, ele viu o dia da vinda de Cristo para a sua noiva, a igreja. Mas no Monte Moriá, quando Isaque foi colocado no altar, Abraão viu o dia da morte e a ressurreição de Cristo. Várias verdades sobre a expiação são vistas aqui nesse texto. O pai e o filho agiram juntos. Em Gênesis 22, versos 2, 8, nós somos informados 2 vezes que o pai e filho andaram juntos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, João 3,16, e Jesus amou aqueles por quem morreu, 1 João 3,16, mas a Bíblia também que o pai amava o filho e o filho amava o pai, Mateus 3,17, João 14,31. Abraão não negou seu único filho, e o pai não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. O filho tinha que morrer. Abraão pegou o cutelo e o fogo, ambos instrumentos de morte. No caso de Isaque, houve um substituto, mas ninguém pode tomar o lugar de Cristo na cruz. Só ele podia morrer por nós ali na cruz. Só ele podia oferecer um sacrifício perfeito em nosso lugar. Só ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O fogo é o símbolo da santidade e do juízo de Deus. Na cruz, Jesus experimentou mais do que a morte. Experimentou o juízo de Deus pelos pecados do mundo. Isaque não suportou nem o cutelo nem o fogo, mas Jesus suportou ambos. O pai de Isaque estava lá, mas o pai de Jesus o desamparou na cruz, quando ele se fez pecado por nós. É um amor tremendo. O filho teve que carregar o fardo do pecado sobre os ombros.
A lenha é mencionada 5 vezes nesse texto. No verso 6 diz que Abraão colocou sobre Isaque, seu filho, a lenha do holocausto. Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O filho foi levantado da morte. Isaque morreu apenas num sentido figurado. Mas Jesus realmente morreu e ressuscitou. Não diz o texto que Jesus retorna com Abraão aos seus 2 servos. A próxima vez que ouvimos falar em Isaque é quando ele se encontra com a sua noiva. Isso mostra-nos que o próprio glorioso evento no calendário de Deus é o retorno de Jesus Cristo para encontrar com a sua noiva, a igreja. O Calvário não é apenas o lugar que Cristo morreu, mas também o lugar onde o Senhor santifica o nosso sofrimento e transforma o nosso sofrimento em glória. E a quinta verdade que nós podemos aprender nesse texto é que nas provas nós precisamos olhar para frente, para o que Deus tem para nós. É olhar para o futuro. Existe sempre um fim glorioso depois das provas de Deus. Ele não desperdiça o sofrimento. Jó disse: mas Ele sabe o meu caminho. Se Ele me provasse, sairia eu como ouro. Está lá no capítulo 23, o verso 10. Abraão recebeu várias bênçãos de Deus por causa da sua obediente fé. Ele recebeu uma nova aprovação de Deus. Abraão descreveu toda aquela dramática experiência como adoração, no verso 5. Ele obedeceu a Deus e procurou agradar a Deus, e Deus lhe disse: agora eu sei que temos a Deus. Ele é um homem aprovado no céu. Ele recebeu de volta um novo filho. Abraão e Isaque tinham estado no altar juntos, mas Isaque agora era um sacrifício vivo. Deus deu Isaque a Abraão, e Abraão deu Isaque de volta para Deus. Precisamos ter cuidado para com os dons de Deus não tomem o lugar do doador. Deus deu a Abraão uma nova segurança. Abraão já tinha ouvido essas promessas antes, mas agora elas têm um toque especial para ele. Spurgeon disse que as promessas de Deus jamais são tão brilhantes como na fornalha da aflição. Abraão aprendeu um novo nome de Deus, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Ali no monte do Senhor, o Senhor proverá. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus o proveu para você e para mim. Deus proveu o que você precisa. Quando você olha para trás, você vê a mão de Deus. Quando olha para frente, vê a promessa de Deus. Portanto, não precisa temer. Para concluir, irmãos, a fé de Abraão agradou de tal forma a Deus que o Pai abriu a cortina do templo e mostrou para Abraão o dia de Cristo, o Cordeiro de Deus que nos substituiu e nos deu a redenção. Abraão é chamado de o pai da fé. Você é um filho de Abraão? Como está a sua fé? Você crê em Deus ao ponto de obedecê-lo e entrar o melhor que Ele tem lhe dado no seu altar? Pensa nisso. Amém?